tarde, amadas, graça e paz a todos vocês. Olha a situação da tia aqui de camisetinha, né? Por quê? Gente, eu tava com frio, um negócio doido, congelando. Eu falei, gente, eu preciso tomar um bom banho quente para poder me aquecer, gente. Que é isso? Tomei o banho quente, saí de lá pelando e agora eu tô morrendo de calor. Esses são os dias da menopausa. Daqui a pouco já passa. Que bom, né, poder estar aqui com vocês de novo, né, como eu havia falado, né, toda terça e toda sexta é o dia que eu vou fazer a postagem dos vídeos, né, para que a gente possa ter mais tempo para a gente poder tá lendo a palavra, né, lendo o livro e vendo o que Deus fala conosco, tá bom? Então vamos lá para nossa lição 13, raízes familiares. Essa lição é muito boa, é preciosa demais, né? Vai remexer, vai causar um reboliço dentro do nosso coração para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Raízes. É sobre esse tema que este livro trata. São elas que formam a visão que temos de nós mesmas, de casamento, de marido, filhos e legado. Por essa razão, diz respeito diretamente à herança que recebemos dos nossos pais e de seus efeitos duradouros, tanto positivos quanto negativos. Né? Nós gostamos muito de falar de herança quando é na parte financeira, né? Quando a gente recebe uma herança, né, da parte financeira é muito boa, né? É algo que realmente nós não plantamos e acabamos colhendo, né? Mas a herança familiar que vem dos nossos pais, né, dos nossos familiares, que está dentro do nosso emocional, dentro da nossa alma. Isso tem o seu lado positivo, seu lado negativo, né? Existem as heranças genéticas que também vêm para o nosso físico, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, eu tive que herdar justo as coisas mais ruins que tinha, né? As tendinite, as renite, as ites da vida. Por que eu tinha que herdar justo isso, né? Isso é herança genética, né? E hoje nós vamos falar dessa herança negativa ou positiva que os nossos familiares, né, têm em relação à nossa alma, né? O nosso interior. Vejamos algumas influências das raízes familiares com as quais podemos lidar ao longo da vida e que precisam ser identificadas a fim de serem curadas. Olha só que interessante, precisamos identificar essas raízes que vieram dos nossos pais para que nós possamos ser curadas. As raízes familiares são capazes de influenciar o nosso subconsciente. Não exagero quando digo que elas estão presentes até no seu jeito de fazer café ou quando diz frases como não esqueça de levar a blusa, pegue o guarda-chuva que vai chover ou menino, você não é todo mundo. São tantas as ações automatizadas, fruto do nosso subconsciente, que elas nos parecem normais e verdadeiras. Quantas de nós já nos pegamos a falar ou fazer coisas que a nossa mãe, vamos falar da nossa mãe, o que a nossa mãe fazia? E coisas, vou além disso, e coisas das quais a gente falava assim, olha, nunca eu vou falar isso, nunca eu vou pensar isso. E quando a gente menos espera, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está falando a mesma coisa. Naturalmente, estou me referindo à sua primeira casa, a família na qual você cresceu e de onde veio. Que designaremos de família semente. Diferente desta, a segunda família seria aquela que você escolheu. Então, ele está falando da primeira família nossa, que é nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos avós, essa família. A segunda família é a que nós constituímos junto com o nosso marido. As raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. Olha só, temos feridas, podemos ter feridas dentro de nós, né, que mudam o nosso comportamento de ser. Feridas que foram causadas na nossa alma, às vezes mesmo dentro do ventre da nossa mãe. Uma experiência que eu tive no acampamento de jovens, foi sexta, sábado, domingo. Na sexta-feira nós chegamos lá e tinha uma menina que já chegou enjoada, dizendo que tinha que beber um soro lá, um remédio, que ela estava com dor de estômago.
O tempo inteiro essa menina se curvava na cadeira, enquanto havia ministração. No sábado, essa menina continuou se curvando, né? Ela se curvava, ela sentava nos cultos, ela se curvava na cadeira e ali ela ficou o dia inteiro, o sábado inteiro, como quem estivesse segurando aquela barriga. E o que aconteceu? Foi passando o dia, começou a noite, aí começou as ministrações. Fomos ministrar na vida dessa menina, uma por uma. Eu fui, outra pessoa foi, e ela não parava de ficar curvada. E quando eu estava orando sobre ela, o Senhor me revelou, né, qual era o espírito que estava atuando na vida dela. E o que foi falado? Foi falado que ela teria sido consagrada no ventre da mãe dela aos demônios. E orei, falei com que ela pudesse falar de Jesus, aceitar Jesus no seu coração. Essa menina fazia isso, outra pessoa ia fazer isso, outra pessoa fazia isso. Até que a gente se sentou. E aí eu peguei e Deus falou assim para mim, vai lá e pergunta para ela assim, olha, o que você está sentindo é tão ruim, é tanta dor, então por que você não vai embora? A escolha é sua daqui para frente. E eu falei, Senhor, como que eu vou fazer uma coisa dessa, né? E parece algo assim tão pesado. E o Senhor falou, só vai. E eu fui, me levantei e falei isso a ela, né? E ela olhou para mim e ela falou assim, não, eu não quero ir embora. Eu falei, então tá bom, a escolha é sua. Deus está te falando que a escolha é sua. Porque Deus falou assim, olha, vocês vão, oram, o que acontece com ela? Ela pega e de novo, ela não quer. Ela chama eles de volta. Então, o que acontece? Ele não vai sair dessa maneira. E aí, o que aconteceu? Tinha mais 3 intercessoras ali. 2 de Jundiaí... Não, 3 de Jundiaí. Intercessoras. E aí, essas 3 intercessoras também estavam indo com ela e falando com ela. E nada dessa menina mudar. Aí, quando vê essa menina desceu para baixo, foi no banheiro. E aí, uma olhou para a cara da outra, as intercessoras, eu falei, vamos descer. E nós descemos para ver onde essa menina ia. Chegamos lá embaixo, ela estava conversando com outra pessoa. E aí a gente se reuniu, eu falei, gente, quando eu orei por ela, eu senti isso. A outra irmã e a outra irmã falou assim, olha, todos nós sentimos a mesma coisa. O Senhor nos revelou que estava atuando nela, né? Que era essa consagração dela dentro do ventre da mãe ainda. E estava tendo uma luta espiritual na casa dela, em relação a ela estar ali. A gente se juntou, né, foi para o campo ali, começamos a orar, clamar o nome do Senhor, oramos, né, e foi maravilhoso, né, o que aconteceu ali foi maravilhoso, né, sentimos tremendamente a presença do Senhor. Acabou, pronto, fomos embora, né, cada um para sua casa. No outro dia, quando eu cheguei de manhã, essa menina estava de pé e veio e falou assim, tia Andréia, hoje eu vou tomar café, tá bom? E um sorriso diferente no rosto, né? E essa menina ficou ali no domingo, na segunda-feira, na terça-feira de manhã ela testemunhou, né, que ela tinha recebido libertação naquele lugar, era uma outra menina. E no domingo ela foi na nossa igreja, né? Ela esteve ali, ela só não tá conseguindo vir porque ela é de longe, ela é de Jarinu. Então ela não consegue vir, né? Mas olha só o que Deus faz. Ela no ventre da mãe dela. Olha o que tinha acontecido, né? Então a gente vê quanto essa herança hereditária de pais pode vir para nossa vida, sim. As raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. Se uma pessoa teve problemas com a mãe, por exemplo, e esta falhou com exercer a maternidade de maneira adequada ou até mesmo abandonou os filhos, podemos nos perguntar: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? O amor materno é tão poderoso que Deus utiliza esse sentimento de apego e proteção para expressar seu amor por nós. Tal analogia mostra quão improvável é que uma mãe se esqueça do filho, especialmente durante o processo de amamentação, pois seu corpo dispõe de um alerta que sempre a recordará dessa fase tão bela, né? Deixa eu acender a luz porque tá ficando escuro aqui, eu estou vendo que tá ficando escuro aí para vocês.
Acho que vai chover de novo, né? Deu uma melhorada, fica essa luz aí atrás, o reflexo às vezes no meu óculos, mas melhor enxergar do que ver a tia aí tudo escura, tá bom? Então, o que que tá falando aqui? Olha só, uma mãe, né? Quando Deus falou isso, parece impossível para nós, né? Entender que uma mãe que amamenta, porque ele fala aqui, né? Que o que acontece? Quando a gente amamenta, o nosso seio ele vaza leite, né? O que acontece? Que nos lembra que tá na hora de amamentar a criança de novo, né? Então eu fico pensando, né? Numa mãe que realmente abandonou o seu filho. Ele fala abandonou aqui, né? Abandonou, é essa a palavra, né? Que ela possa se esquecer. Como que ela vai esquecer? Ela não vai esquecer, porque o leite vai estar vazando, né? Então existem mães que tiveram essa dificuldade, sim, que tiveram que deixar, né, os seus filhos por certas situações na sua vida, mas que ela nunca se esqueceu. Ela não esquece, porque foi ali dentro dela que foi gerada. Mas Deus fala que mesmo que ela se esquecesse, ele não esqueceria e nunca ele abandonaria. Assim, ainda assim, a ferida causada pela figura materna ou por sua ausência pode gerar determinadas dificuldades nos relacionamentos, né? Então, o que que acontece? Quando nós não tivemos um bom relacionamento com a nossa mãe, nós sentimos insegurança, nós não tivemos confiança na nossa mãe, não tivemos relacionamento com ela, isso vai vir para a nossa vida. Uma hora ou outra, isso vai vir para a nossa vida. Mesmo que a gente aceite Jesus, porque o Senhor vai querer trazer cura e libertação nessas áreas da nossa vida, né? O filho ou filha pode ter se tornado uma pessoa com desconfiança crônica de tudo e de todos, que repele as expressões de carinho, uma vez que se defende de algo que nunca teve. Olha só que situação, que ponto que isso fere a nossa alma. Né? Uma pessoa que teve problemas com as mães tem desconfiança crônica de tudo, tudo, e de todos, e que repele as expressões de carinho, uma vez que se defende de algo que nunca teve. Olha que situação. Né? Algumas de vocês não sabem, algumas sabem. Eu tive esse tipo de problema com a minha mãe. Né? Nunca tive relacionamento com a minha mãe. Né? Foi um relacionamento muito superficial. E quando eu fui para Jesus, o que que aconteceu comigo? Eu também tinha esse relacionamento superficial. Até o dia que Deus veio me curando, veio me tratando, veio me libertando e tudo isso mudou na minha vida, porque senão, consequentemente, isso seria passado para os meus filhos. Mas glória a Deus, o Senhor trouxe à luz isso. Né? Minha mãe não foi uma mãe que não deixou de cuidar, sempre cuidou sim, né? Mas era uma mãe que estava presente, mas sempre ausente. Meus pais foram assim, não só minha mãe, mas os meus pais. Presente ali na parte de dar alimento, fazer o serviço da casa, isso. Mas não de carinho, de afeto, de ensino, eu não tive nada disso. Né? Então, quando eu fui para Cristo, foi difícil para mim aceitar tudo isso, que eu tinha um pai amoroso que me amava. Né? E eu desconfiava de tudo, tudo para mim era desconfiança, qualquer palavra que fosse falada, peraí, o que que isso está gerando? Peraí, o que que tem por detrás disso, né? E quando o Senhor me revelou e foi me moldando, tudo isso foi mudando, porque eu passei a confiar em Deus, eu não precisava mais de mim mesma para me justificar ou para me defender das pessoas. Porque Deus, ele fala, eu sou o justo juiz, deixe a justiça comigo, né? Não se ire, irai, mas não pecai. Então, Deus foi falando muito isso ao meu coração, muito, muito mesmo. E aqui, uma vez que se defende de algo que nunca teve. Então, quando Deus vem e se revela a nós e quer dar todo esse amor que ele sente, peraí, como assim? Né? Aí eu fico, não, mas eu sou pecadora, não, mas eu já fiz isso, não, aquilo, isso, isso. E Deus fala, olha, eu te amo incondicionalmente. Não amo os teus pecados, mas eu te amo, dá para aceitar que eu te amo? Então, nessa tarde, é o Senhor falando para a minha vida e falando para a tua vida, olha, eu te amo, eu não abro mão da tua vida, eu só quero trazer cura e libertação, para que daqui para frente você viva os planos que eu planejei para você, porque eu gerei você no ventre da tua mãe. Deus, entretanto, garante que mesmo que a mãe ou o pai se esqueça de um filho ou de uma filha, ele jamais se esquecerá de nós.
Essa certeza reconfortante nos faz perceber que a nossa verdadeira raiz não está exclusivamente vinculada à figura materna ou paterna. A nossa raiz pode e deve estar em Deus, que assume a nossa paternidade e a responsabilidade de cuidar de nós, né? Então, olha como isso é lindo. O Senhor vem como pai, paizinho querido, que quer nos ensinar, que quer nos amar, quer mostrar um novo caminho, né? E a responsabilidade é dele de cuidar de nós. Nós temos que ser simplesmente filhas, né? Como é gostoso, né? Quando o filho vem até nós e fala: "Mãe, eu não sei como resolver isso, mãe, me ajuda". Não é tão gostoso isso? Porque nós já passamos por uma caminhada e podemos dizer para o nosso filho: "Ó, vai por aqui, vai por esse caminho, ora, pede a Deus direção", né? Isso é bom demais, é precioso demais, algo que nós não tivemos, pelo menos eu não tive, né? Porque eu não nasci num lar cristão. Então, isso é precioso demais. Deus nos ama e cuida de nós. As raízes familiares tocam as demais estruturas da nossa vida. Carregamos uma herança emocional que escorre para a área dos relacionamentos, para o modo como enxergamos o mundo e que entendemos como o conceito de ser igreja é a vida íntima com Deus. Essa herança tanto pode reforçar quanto minar o que é de Deus em nós, né? Então, por isso que a gente tem que identificar, né, o que é e o que não é relacionados à herança negativa e positiva dos nossos pais. Para quê? Para que isso não possa minar, né, o que nós somos realmente em Deus, porque senão isso vai minando, minando e minando, né, de pouquinho em pouquinho. Por isso, não há como negar a importância dessas raízes. Nesse caso, o problema maior não são as dificuldades, as circunstâncias ruins ou o sofrimento dos demais, e sim como nos vemos e nos relacionamos com Deus, tendo em vista o que herdamos de nossos familiares. É imperativo que hoje aprendamos a redefinir o nosso presente e futuro, assumindo posições de vitória e nos abrindo para a cura divina. Olha só, é hoje, é imperativo, é uma ordem que o Senhor nos dá. É hoje, é a partir de hoje que a gente aprenda a redefinir o nosso presente e o futuro. O passado a gente não pode mudar de maneira nenhuma, mas eu posso tomar essa decisão hoje, que esse passado nunca mais retornará para a minha vida, nem isso eu vou passar de herança para os meus filhos, para a próxima geração. Hoje é dia de permitir que Deus cure as suas raízes familiares. Talvez o relacionamento com seus pais precise de restauração e ele esteja instruindo você a pedir-lhes perdão. Olha só aqui, né? Então a gente pode falar assim: nossa, mas foi os meus pais que fizeram tal coisa, foram eles que, né? Foram eles. Peraí, gente, né? A palavra do Senhor, vamos lá, pede perdão. Fala assim: pai, me perdoa porque eu tive pensamentos negativos sobre a sua vida, me perdoa por tentar julgar o teu amor por mim, enquanto o Senhor também não conhecia, né? Me perdoa porque eu fui falha também, né? Não custa nada falar essas coisas, né? Não custa abrir o coração e falar: ó, me perdoa porque eu tive esse sentimento, porque aconteceu determinadas coisas em qual eu mirei. Não tem por que a gente não fazer isso. A gente é cristã, a gente conhece a Cristo. Então, todo sentimento ruim que nós temos que pedir perdão ainda para os nossos pais. Para quê? Para que eles também possam ser curados. O Senhor está lhe dando a oportunidade de escolher perdoar aqueles que fizeram parte da sua constituição e criação, os quais, quem sabe, tenham ferido você ou tenham sido feridos também por suas atitudes, né? Quantos de nós podemos ter ferido os nossos pais aqui? Apesar deles, né, também ter nos feridos, vamos lá, nós também podemos ter ferido eles. Né? Que o Senhor, que o Espírito Santo possa trazer para nosso coração, para nossa memória, aquilo que nós precisamos fazer. Se é pedir perdão, que possamos pedir perdão, né? Liberar essa vida e, consequentemente, mais liberar a nossa vida, porque o perdão, ele nos aprisiona. Uma vez eu ouvi uma ilustração que fala assim, não é ilustração, na verdade, é algo real, né? Lá na época do Antigo Testamento, o que eles faziam? Quando alguém matava alguém, o que eles faziam? Eles pegavam aquele morto e amarravam nas costas dele. E o que acontecia? Enquanto aquele morto ia apodrecendo,
a pessoa que estava amarrada a ele também ia apodrecendo e, consequentemente, morria. Né? Então, o que acontece? Eles fazem uma analogia quanto a isso, que quando nós não liberamos perdão, é como se nós tivéssemos um morto agarrado nas nossas costas. Enquanto ele está ali morto, ele vai trazendo a morte também para a nossa vida. E isso é bem pesado. Né? Quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, me ajuda a liberar perdão o mais rápido possível, porque eu não quero morrer como essa pessoa morreu. Não quero ficar podre, eu não quero ficar sem vida, Senhor. Eu quero a tua vida. Né? Libera perdão, né? O pastor Jeff mesmo já falou sobre isso, né? A gente libera perdão, mas consequentemente eu não sou obrigada a conviver, a estar junto com essa pessoa, né? Com o tempo eu creio sim que o Senhor vai restaurando, o Senhor vai mudando o nosso coração conforme nós deixamos, mas liberação de perdão, pedir perdão, isso é ordem de Deus, não é escolha nossa, não é sentimento, na verdade, a palavra é essa, não é sentimento. Perdão é escolher obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor, quando obedecemos Ele, isso só significa que estamos maduras diante do Pai. Talvez você tenha sido uma filha desobediente e deva confessar aos seus pais: perdão pela filha que fui até aqui. Escolho ser alguém diferente a partir de agora. Né? Será que seus pais conhecem a filha nova que eles têm, que aceitou Jesus? Será que eles já conhecem? Eles conseguem identificar a sua mudança? Ou eles continuam olhando para você, ou olhando para mim e continuam vendo a mesma pessoa que eles viam antes? Né? Vamos pensar. Caso a sua raiz paterna ou materna seja saudável, você provavelmente vive um amor que, independente do que faz ou do que é, como filha, está sob uma autoridade amorosa que a capacita e lhe dá coragem para avançar. A coragem que faltava a Gideão, por pertencer a uma família disfuncional que se considerava pequena demais. Mesmo assim, todas temos feridas para entregar aos pés da cruz. Né? Então ele fala de Gideão, que tinha uma família disfuncional que se achava nada. Né? Vinha de uma família de nada. Então sempre que vai falar, não, eu não posso, eu não sou nada, eu não consigo. Né? Enquanto em Deus nós somos mais do que vencedoras, somos vitoriosas. Né? O Senhor nos dá muito além daquilo que nós pedimos a Ele. Então nós somos mais, porque Deus é maior. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não importa o meu passado, o que vale hoje é o meu presente diante do Senhor, para que o meu futuro seja entregue nas mãos dele. Amém? Seja qual for a sua realidade, hoje é dia de lembrar que Deus é Pai e que a paternidade dele abraça você, quaisquer que tenham sido as suas raízes familiares. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis e famílias disfuncionais, por sua vez, têm a tendência de gerar famílias disfuncionais. Se você veio de um lar desestruturado, é possível que esteja repetindo muitos erros e comportamentos nocivos em sua segunda família. Olha só que coisa, né? Ele fala aqui que família saudável produz família saudável. Agora, família disfuncional produz família disfuncional, né? Então, eu vim de uma família disfuncional, meu pai e meus pais vieram de famílias disfuncionais, né? Eram famílias que tinham casamentos e separações, direto, né? E quando chegou na vida dos meus pais, também houve isso, houve a separação. E foi quando eu me casei e eu não era convertida também. Tanto que 1 ano e meio depois de casada, eu falei para o meu esposo, olha, eu não quero mais, eu quero voltar para a casa da minha mãe e eu não quero mais, eu quero me separar porque eu não me acostumei a essa vida de casada. Por que de tudo isso? Porque na minha casa existia essa disfunção, não existia um pai que cuidava da sua família, né? E consequentemente, o que veio para o meu coração? Que eu também iria ter uma pessoa que também não iria cuidar de mim. E o que acontece? Eu era independente, eu não precisava que ninguém cuidasse de mim. E quando eu encontrei alguém que cuidasse de mim, eu não soube lidar com essa situação. Eu não soube. Eu me senti desesperada, porque, peraí, não é assim, tem alguma coisa por detrás, né? E graças a Deus, nessa época foi quando eu encontrei Jesus, né? E hoje, né, o meu casamento é totalmente restaurado, essa herança hereditária foi lançada fora da minha vida,
para a glória de Deus e, consequentemente, foi lançado fora da vida dos meus filhos, né? E hoje eu tenho um casamento maravilhoso, onde meu esposo é o meu sacerdote, eu fico debaixo da liderança dele, né? Eu sou a auxiliadora, eu entendi qual era o meu lugar, né? E eu aprendi a me deixar ser cuidada pelo meu esposo, coisa que antes eu não sabia. Né? E esses dias, fazendo essa leitura do livro, é tão maravilhoso que o Senhor vem e revela coisas, e eu falei para Juliana, eu preciso orar junto com você, Juliana. Preciso orar, porque o que aconteceu comigo no passado, no meu relacionamento, né, no meu início de casamento, eu quero quebrar isso na sua vida. Para essa vida não vai, né? A mãe quer orar junto com você, eu quero pedir perdão para você, né? Por todas as vezes em que você talvez se sentiu insegura, e eu não quero passar isso para o seu casamento também. E foi um momento lindo, maravilhoso, onde a luz do Senhor chegou e reinou, e é maravilhoso, né? É isso que o Senhor tem tratado nesses dias, são raízes que a gente não tinha nem noção de que existia, mas que o Senhor traz à luz, né? Para que as próximas gerações, elas não recebam essa herança negativa da nossa vida. Né? Só colocando mais um adentro aqui para vocês. Muito tempo atrás, eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim, olha, você pode me dar um feedback sobre a minha vida? Uma pessoa da igreja mesmo. Você pode me dar um feedback da minha vida? O que você acha? Como tá? E essa pessoa, ela usou uma palavra, exatamente o que o meu pai usava para minha mãe. Ele falou assim, olha, minha irmã, eu vou te falar, você é uma, e falou a palavra. E eu lembrei de que meu pai falava isso para minha mãe. E eu falei, Senhor, eu quero quebrar isso na minha vida, porque eu não sou o que meu pai falava para minha mãe. Né? Eu sou uma nova filha, eu sou filha do Senhor, eu tenho uma nova paternidade, eu não sou isso na minha vida. E foi tão maravilhoso, né? Primeiro eu chorei, me descarreguei diante do Senhor por falar assim, Senhor, né? Como que eu não posso ter visto isso antes, né? Aquilo que tanto eu falava, julgava às vezes na minha mãe, isso eu fiz na minha vida. E o Senhor falou, filha, eu te libertei, você tem uma nova paternidade, né? E foi maravilhoso, maravilhoso. Por isso que eu falo, dói, crescer dói, ter maturidade dói sim, mas não saia da presença do Senhor enquanto Ele não esmagar tudo e fazer sair o mais puro azeite, que é totalmente azeite extra virgem, né? A azeitona ela é espremida, amassada, para que haja um azeite extra virgem. Amém? Não precisa ser assim. Quero curar as suas raízes familiares e mudar o rumo da sua geração. Olha só o que o Senhor quer fazer com nossas vidas, mudar o rumo da nossa geração. Hoje também é dia de lembrar que Deus é o pai do órfão e o juiz da viúva. Ele faz o solitário habitar em família e diz às viúvas abandonadas: o seu criador é o seu marido, né? Então, olha só, os órfãos, o Senhor dá nova paternidade e arruma família para cuidar. Né? Às vezes nós não adotamos crianças, jovens, mas quantas de nós somos mães adotivas espiritualmente de crianças ou jovens? Né? Qual de nós podemos fazer isso hoje? Qual de nós podemos adotar filhos espirituais? O Senhor está nos chamando, porque através da nossa vida podemos quebrar maldições hereditárias de filhos, de crianças, de jovens que foram gerados por outros pais. Mas quando nós entramos nessa brecha e falamos, Senhor, estamos aqui como pais espirituais e queremos quebrar isso na vida dessas crianças e desses jovens, isso acontece para que surja uma nova geração. Eu creio nisso, amém? Teve um tempo que vocês sabem que levei para Campo Limpo um projeto que chama Desperta Débora. Algumas de vocês conhecem, são mães de joelhos, filhos de pé, mães que oram e intercedem pelos filhos. Tá aí, né? O que será que o Senhor está querendo falar com isso? Vamos ouvir dele? O desafio de hoje é que você seja o canal de restauração da raiz dessa árvore genealógica.
a fim de que ela produza bênçãos até 1000 gerações, como diz em Jeremias. É daqui para frente. Lembre-se de José do Egito e não perca tempo murmurando acerca do seu passado. Ele nos mostrou que é possível vir de um ambiente familiar cheio de inveja, brigas, mentiras, enganos e traições e ser uma bênção não só para a sua geração, mas para seu país e seus pais e os próprios familiares que rejeitaram e feriram. Olha só, nós podemos trazer cura para aqueles que nos feriram e que nos rejeitaram, além das gerações futuras. Olha só que bênção. Mulher, se as suas feridas familiares não podem determinar o seu amanhã, o seu futuro depende de sua decisão e firmeza. Por isso, escolha deixar de caminhar com ferimentos. Feche o ciclo da ferida familiar. Perdoe, libere e caminhe nos sonhos e propósitos que Deus tem para você. Seja livre, que nós possamos ser livres na presença do Senhor, que possamos, enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar, que possamos entregar nas mãos dele o nosso passado, para que ele restaure o nosso presente e que a partir de nós as próximas gerações estejam entregues nas mãos dele, abençoadas. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra tão preciosa, Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, Senhor, trazendo à luz aquilo que seja necessário trazer, Senhor. Às vezes não entendemos, Senhor, tantas coisas, Senhor, em nossa vida, Senhor, porque estamos nos sentindo, porque vem em pensamento, Senhor, porque corremos num ciclo vicioso, Senhor, que parece nunca ter fim, Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Senhor, venha revelar, Pai, aquilo que está preso, Senhor, lá no nosso passado, Senhor. Palavras que foram declaradas, Senhor, enquanto pessoas eram geradas, Senhor. Palavras, Senhor, que foram declaradas na infância, Senhor Deus. Atitudes, Senhor, pensamentos, Senhor Deus. Ações, Senhor Deus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor traga isso à luz, Senhor, para que nós possamos sim, Pai, pedir perdão, nos arrepender, Senhor, e liberar perdão sobre os nossos familiares, Senhor Deus, para que através de uma família disfuncional, uma família que era destruída, Senhor Deus, venha a tua família, Senhor, família abençoada do Senhor, Pai. A tua palavra diz, Senhor Deus, que poderia ser aquelas pessoas que fossem amaldiçoadas, Senhor, seriam de geração em geração, mas que através de nós, Senhor, outras famílias, outras gerações serão abençoadas, Senhor Deus. E é isso que nós queremos declarar, Pai. Eu declaro na minha família, eu declaro na família das minhas irmãs, Senhor Deus, que toda a herança hereditária caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Pai, que haja uma nova herança em nós, Senhor, porque a paternidade do Senhor é nova em nós, Senhor. Uma paternidade, Pai, de um Deus soberano, zeloso, fiel, um Deus que não tem pecado algum, Senhor Deus, um Deus que está acima de todas as coisas, Senhor, um Deus que é o alfa, o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Pai, Tu és tudo, Senhor, e hoje nós temos a Tua paternidade, Senhor Deus, Pai, que o Senhor restaure em nós, Senhor, a herança que vem do Senhor, Pai, e que consequentemente isso venha, Senhor, recair sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, Senhor, das próximas gerações, Senhor, nós declaramos, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Nós não abrimos mão disso, Senhor. Não geramos filhos, Senhor, para povoar o inferno, Senhor, mas geramos filhos, Senhor, para estarem na Tua presença, Senhor Deus. Pai, e nós não abrimos mão, Senhor, e declaramos que a nossa família é do Senhor, família eleita, família abençoada, Senhor, família que Te declara como Senhor e Salvador, Pai. Família, Senhor, que grita aos quatro cantos do mundo que só Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor Deus. Pai, que em nome de Jesus, Senhor,
o Senhor possa nos enviar filhos adotivos, Senhor, espirituais, Senhor, ao quais nós possamos interceder, Senhor, por cada um deles, Senhor Deus, para que eles possam também, Senhor, receber a tua herança, Senhor, a tua paternidade, Pai. Muito obrigado por essa tarde tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Quantas vezes, Senhor, pararmos para ler essa lição, Senhor, o Senhor fale ao nosso coração e traga à luz o que é necessário ser trazido, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.